Hoje pela manhã eu fiz uma inusitada enquete. E a pergunta que eu fiz no culto das 11 era a seguinte: qual é o seu livro preferido da Bíblia? É claro que todos 66, mas só podendo escolher um, qual que você escolhe? E eu fiz uma lista prévia para fazer então a enquete. 5 livros, e entre esses 5 livros estava o livro de Efésios. Não foi o mais votado. O mais votado foi, adivinhem, o livro dos Salmos, por razões bem evidentes. Mas essa carta de Paulo é muito valiosa, tanto é que vimos meditando nela ao longo de algumas semanas. Estamos nesta perícope, isto é, nesse conjunto, nessa seleção, nesse grupo de versículos que começa no capítulo 5, verso 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, e termina no capítulo 6, verso 9, quando a última palavra é que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, este conjunto de versículos ou epígrafe se encerra. Eu já falei sobre os primeiros versos do capítulo 6, e agora, e na semana que vem, se Deus quiser, eu vou me ater especificamente aos versos 5 a 9, que vou ler então agora. Efésios, capítulo 6, versos 5 a 9, leio na Nova Almeida Atualizada, você acompanhe na versão que tiver. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Quando lemos um texto desse, 2 perguntas nos vêm logo à mente. Primeira, o que tem a ver conosco essas recomendações do apóstolo Paulo, se nós não temos mais a escravidão no nosso país? É uma pergunta bastante relevante. A outra pergunta é: por que o cristianismo especificamente não contribuiu para a abolição da escravatura no período do Novo Testamento? Eu quero então começar por esta pergunta, a segunda, e depois me aterei à primeira. Importa dizer que esse nosso século 21 é um século revisionista, isto é, ele olha para o passado à luz de suas compreensões hoje e julga o passado. Não só olha, ele julga o passado. O nosso século quer que os outros séculos, os que vieram antes de nós, sejam iguais ao nosso, partindo, é claro, de um pressuposto que nós somos mais civilizados do que os outros, mais inteligentes do que os que vieram antes de nós, mais éticos, mais corretos do que os que vieram antes de nós. É um pressuposto bastante perigoso, mas é inevitável. Nós sempre olhamos as coisas com olhares superiores, e os outros são inferiores. As nossas épocas olham para as anteriores e consideram-nas inferiores.
não alcançaram a nossa altura moral, por exemplo. E, como eu sempre repito, farão isso conosco na próxima geração ou nas próximas gerações. Estou falando algo que os irmãos certamente estão relacionando com muitas coisas que têm ouvido. Isso então nos introduz ao tema problemático deste capítulo, por tratar de um certo modo inaceitável à luz dos direitos humanos atuais, o tema da escravidão. Os irmãos também sabem que quando nós lemos o passado, nós somos sempre superficiais. Vou dar um exemplo. No tempo do Império Romano, tinha um assunto que nós chamamos de culto ao imperador. Se faziam ovações ao imperador, daí a expressão Ave César. Salve, viva César, por exemplo, em que as pessoas reverenciavam, em que alguns deles inclusive se apresentavam como deuses ou como divinos. Nós não compreendemos isto. Já estudei bastante este assunto, já li vários livros sobre este assunto, mas a nossa cabeça não consegue entender o que realmente significava aquele culto ao imperador. Mais ou menos daqui a muitos anos vão olhar para a Inglaterra e dizer: como é que o povo seguia a rainha? Mas nós sabemos que o povo não segue a rainha, mas faz de conta que segue a rainha. Só para mostrar que às vezes as coisas são mais complexas e as pessoas às vezes vão para o texto bíblico com um simplismo muito grande, usando palavras que hoje empregamos como se naquela época tivesse o mesmo significado. Então comecemos. O texto diz assim: quanto a vocês, servos. A palavra servo aqui, vocês sabem de cor e salteado isto, no grego é doulos, escreve-se doulos, ou servus em latim. O doulos era um escravo que voluntariamente, era uma das possibilidades, se tornou escravo, achando que seria temporário, como uma forma de pagar uma dívida, como uma forma de ter o alimento para a sua subsistência. Ao entrar então numa casa e fazer parte de uma casa que os gregos chamavam de oikos. Mas também e principalmente, esse doulos era feito não voluntária, mas involuntariamente à força. Uma pessoa se tornava escrava nesse período, por essa razão que eu apresentei, mas quando a sua aldeia, ou a sua cidade, ou o seu país era conquistado por outro, e um dos despojos, um dos prêmios da guerra, era para o vencedor levar quem ele quisesse, mulheres, crianças, homens, adultos, como escravos. Quem perdia uma guerra sabia, ou ele tinha duas possibilidades apenas: ou ele morria, ou ele virava escravo. É por isso que às vezes você vê filmes e aquelas populações resistem até o fim, até morrer. Por que não se rendem? Porque sabem que se rendesse virariam escravos. Estava no direito não escrito internacional. Ou às vezes os pais de uma criança vendiam os seus filhos como escravos, porque no Império Romano, tão insensado hoje aí por pessoas que não conhecem, um pai podia fazer o que quisesse com o seu filho, inclusive vendê-lo como escravo e nunca mais o vir. Também se tornava escravo uma pessoa que se vendia a si mesma.
vou me vender como escravo, eu não tenho onde cair morto, pastor Alceni é rico, eu me torno escravo dele, pelo menos fome não vou passar. É um pouco incompreensível para os nossos dias, mas era algo muito comum. Então, estou com isso mostrando um pouquinho como era tornar-se escravo no mundo antigo. Mas esta palavra também, doulos, tem um outro significado. É um adjetivo, não um substantivo, mas um adjetivo para toda pessoa totalmente dedicada a alguém. Então, alguém que era dedicado a um senhor, ele dizia: eu sou escravo dele, no sentido que eu sou doulos, eu sou totalmente dedicado, o que ele mandar fazer eu faço. Penso eu que é nesse sentido que o apóstolo Paulo se apresenta como escravo de Jesus, como alguém totalmente dedicado a ele. Estou mostrando, portanto, aqui o significado amplo desta palavra. Talvez nos horrorize saber que entre os escravos estavam profissões hoje nobres, como por exemplo, médicos. Muitos médicos eram escravos e exerciam a medicina na condição de escravos. Muitos escravos eram professores, e é claro, muitos escravos eram domésticos nas casas. E aqui nós temos uma outra informação altamente vergonhosa e que o cristianismo combateu fortemente. A maioria das prostitutas era escrava, ou seja, os romanos escravizavam mulheres para o fim de as fazer prostitutas, e às vezes também homens. E o cristianismo não aceitava escravatura sexual de modo nenhum. É um dado bastante rico para a nossa reflexão. Algo que temos que nos lembrar também: 40% da população da Itália, que era o coração do Império Romano, a sede do Império Romano, 40% era formada dessa população por escravos. 2 a 3 milhões de moradores da Itália eram escravos. O que nos ajuda a entender um pouco do sistema. Trabalhavam nas casas, no serviço público, os funcionários públicos, a maioria era de escravos. Nas fazendas, nas cidades e nas minas. O escravo não tinha personalidade, não era considerada uma pessoa escrava como tendo personalidade, não era gente. Tanto não era gente que quando no tribunal, durante um julgamento, não era aceito o testemunho de um escravo. Não é gente, ele era comparado a animais selvagens. A população livre de Roma, da Itália em particular, trabalhava como fazendeiros, soldados. Os romanos não aceitavam soldados ou escravos como soldados, porque eles tinham medo de rebeliões. Armar um escravo é causar problemas. Então eles eram bastante espertos. Fazendeiros, soldados, comerciantes, industriais, gente que trabalhava com armas, com joias, na construção civil, fabricando tendas. E o mais famoso romano que você conhece era dessa profissão, ele fabricava tendas. O nome dele era, vocês sabem. Eram escravos, eram livres, trabalhavam como artistas, músicos, dançarinos, atores, condutores de carruagem, gladiadores. Alguns eram livres, outros eram escravos. Advogados, mestres, engenheiros, esses
eram os ofícios livres, embora um ou outro escravo pudesse exercer. Quando nós lemos as cartas de Paulo aos Efésios, Colossenses, Coríntios, sobretudo essas três, nós ficamos um pouco incomodados, porque Paulo não condenou diretamente a escravidão. Infelizmente, nós temos que reconhecer isso. Mas, indiretamente, ele o fez, porque sempre que ele fala de escravos, ele diz duas coisas. Primeiro, Senhor só tem um. Kyrios só tem um, que é Jesus. Já era uma maneira de ele fustigar o sistema. E a outra ele dizia: quem está no Kyrios Jesus, quem está em Cristo, quem faz parte da comunidade de Cristo, é igual um ao outro. Isso era subversivo. Eu entendo que o sistema era de tal moda que Paulo compreendeu que ele podia dizer o máximo dentro do sistema, mas era inútil dizer outra coisa contra o sistema, até porque o mundo não conhecia outro sistema a não ser a escravidão. A escravidão já tinha mais de 5.000 anos como a prática predominante em toda a antiguidade. É bom nós termos em mente esse aspecto para nós compreendermos um pouco a visão de Paulo. Tanto é verdade que, embora a igreja cristã não tenha proscrito, colocado à margem a instituição, ela promoveu que os escravos fossem tratados de maneira digna, como seres humanos. Deviam, diz Paulo, obedecer aos seus senhores, mas os seus senhores deviam tratá-los com dignidade. E os romanos ficavam totalmente horrorizados com estas correspondências, porque para eles o escravo não era gente, o escravo era uma propriedade, era um objeto de um homem livre. E nesse contexto é que os cristãos acabam com o espetáculo de gladiador, ou de gladiadores, em que os romanos se alegravam, se divertiam, do maior ao menor na sociedade, quando duas pessoas se enfrentavam, como se fossem leões numa arena, até que um morresse. E quando um não morria, era uma frustração. Um espetáculo horrível, não valeu nem a pena eu pagar esse ingresso, o cara não matou o outro. E os cristãos diziam: isso não é possível. E houve um cristão que fez uma peregrinação de protesto contra o espetáculo dos gladiadores, entrou na arena e já exangue morreu ali. Quando as pessoas naquele estádio viram aquela cena, a partir dali, falando do século III, os espetáculos de gladiadores acabaram. Foram os cristãos que puseram fim a este hediondo costume, a esse terrível, macabro prazer dos romanos. Paulo não pressiona em suas cartas por uma completa reconstrução da sociedade romana, mas propõe uma comunidade cristã que vive na contramão dos valores predominantes na sociedade. Para Paulo, os cristãos que faziam parte da igreja tinham uma mesma condição jurídica, uma mesma condição psicológica, eram todos iguais. Por isso a igreja protegia os escravos cristãos. E um grande exemplo bem conhecido nosso, que para mim é um dos textos mais revolucionários da história, é a carta que Paulo escreve a Filemão.
Imagina eu, um romano, por exemplo, lendo essa carta, em que Paulo diz assim: Filemão, olha, estou lhe devolvendo o Onésimo, ele é um fugitivo. Eu, romano, diria: se ele é um fugitivo, ele tem que ser morto, crucificado. Mas Paulo diz: receba-o, isto é, não o crucifique, receba-o. Mas não o receba como um escravo, mas receba-o como um irmão. Não só não o receba como um irmão, mas receba-o como se você estivesse me recebendo. Eu, um romano, diria: o que é isso, gente? Acabou a hierarquia, não tem mais essa diferença? Que pregador, que profeta maluco é este que diz que as pessoas são iguais? Claro que não. Escravo é escravo, livre é livre. É a concepção romana. O apóstolo Paulo, então, temos que fazer essa justiça a ele, dentro das possibilidades de sua época. Ele colocou os fundamentos para a extinção da escravidão. Mas eu tenho que dizer uma coisa triste, tenho que dizer: nem todo mundo compreendeu, no meio do cristianismo, as recomendações do apóstolo Paulo. Ao longo da história, esse texto que acabei de ler, bem como Colossenses sobretudo, foi utilizado já no período moderno, séculos XV para cá, por escravocratas cristãos para manter a escravidão. Já preguei sobre isso aqui. Li um livro, 340 páginas, em que o cidadão, no contexto do século XVIII dos Estados Unidos, justifica biblicamente a escravidão. Obviamente que a Bíblia que ele leu não é a mesma que nós estamos lendo aqui, embora parecesse. Inclusive aquela tal maldição de Caim, ali se demonstra, diz ele, e muitas pessoas repetem isso ainda até hoje, que Canaã foi maldito, logo há uma diferença de pessoas e os escravos são malditos, logo essa maldição é uma maldição herdada da parte de Deus. Portanto, a escravidão faz parte do plano de Deus. Uns são malditos, outros são benditos. Nós brancos, já no contexto que não tinha nada a ver com o Império Romano, brancos somos benditos por Deus, por sermos brancos, e os negros são malditos porque sobre eles caiu a maldição de Deus, os negros. Óbvio que isso não tem nada a ver com a Bíblia, absolutamente nada a ver com a Bíblia, mas as pessoas creram nessas coisas, usaram esses textos para dizer: olha, nós temos o direito de escravizar pessoas, nós estamos autorizados pela palavra de Deus. Mas quando nós lemos aqui, não vemos tal autorização. Só quero dizer que quando acusam os cristãos de serem escravocratas, as pessoas estão com a razão. Mas as pessoas também não podem esquecer que a escravidão acabou no mundo por causa do cristianismo. Aí eu diria, dos verdadeiros cristãos. E é bem conhecida a história de um anti-escravista chamado John Newton, o autor do Amazing Grace, que era um mercador de gente nos seus navios, converteu-se, não pediu perdão pelo que fez, mas depois o Espírito Santo foi lhe falando ao coração, e ele se arrependeu e se tornou um abolicionista. Porque a vida cristã é um discipulado, você começa e vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai aprendendo. E ele escreveu um panfleto: eu era ignorante, mas agora eu vejo
a escravidão é contra o plano de Deus. E eu lamento muito, peço perdão, porque eu já fui um escravocrata, um traficante de gente. E um pouco depois, um outro político britânico, cristão, autêntico, como Newton, chamado William Wilberforce, obrigou pelo parlamento a Inglaterra, que era campeã, a Inglaterra que sua economia se baseava no tráfico de escravos da África para a Europa e para os Estados Unidos, acabasse com o tráfico, e passou a forçar as nações a fazer o mesmo, e o Brasil fez o mesmo por esta razão. Então, é verdade que cristãos escravizaram, mas também é verdade que cristãos, vamos chamar de autênticos, trouxeram o fim não da escravidão, mas do tráfico, que em última análise, numa questão de tempo, iria também gerar o fim da escravidão. Esses elementos são importantes para a gente não esquecê-los de modo algum e permanecer numa compreensão mais clara da história e não numa compreensão, vamos dizer, superficial da história, porque é muito cansativa a repetição de bordões que às vezes temos ouvido e também a superficialidade das análises, se é que se pode chamar assim. Então eu termino dizendo o seguinte: quando nós olhamos os textos, termino essa parte, de Paulo em que fala de escravos e senhores, não há uma revolução, mas são lançadas as sementes para uma revolução. Era o possível naquele contexto. O sistema escravocrata considerava os escravos como não humanos. Paulo os considera como humanos. E é lindo que ele fala sobre as pessoas, sobretudo em Gálatas. Então, em segundo lugar, eu quero começar uma reflexão sobre o trabalho. Eu fiz então uma paráfrase e eu acho que é o modo como devemos ler e compreender hoje esse texto. Isto é, se o apóstolo Paulo escrevesse hoje essa carta, ele escreveria assim: aos empregados digo, obedeçam aos seus chefes com todo cuidado e com toda sinceridade, que é o que Cristo espera de vocês. Não façam o que é certo somente quando estão sendo vigiados ou apenas para serem promovidos, mas motivados para fazerem sempre o melhor, que é o que Deus espera de todos. Tudo o que fizerem no trabalho, façam não para a empresa, mas para o próprio Deus. É dele que virá a verdadeira recompensa. Isso se aplica aos empregados e aos chefes. Quanto aos chefes, tratem bem os seus liderados, não os ameacem. Afinal, o verdadeiro Senhor, o que realmente comanda os empregados e os chefes, está no céu, e Ele trata todas as pessoas do mesmo modo, não importam as condições sociais ou econômicas destas pessoas. As primeiras orientações então aqui desse texto são para os empregados. Todos nós estamos aqui incluídos, com poucas exceções. E Paulo estabelece então o princípio da hierarquia. Num trabalho, numa empresa, numa organização, há níveis de comando e níveis de responsabilidade. Não gostamos de regras, de manuais, achamos que nos limitam, e a nossa primeira reação às regras é achar que elas nos atrapalham. Por exemplo, você está dirigindo e encontra uma placa, limite máximo 80, isso lá é velocidade máxima, 80, aí você olha lá no painel do seu carro, e tem lá, começa com 10 e acaba em 160, eu nem sei por que acaba em 160, porque o máximo no Brasil, o máximo do máximo é 140, mas a carro tem até mais do que isso. Então,
Se aqui eu posso ir a 160, por que eu vou ficar nessa regra aí? Esse é um problema que nós temos, porque nós nos esquecemos que, na verdade, essas regras são para o nosso bem. Imagina que falte luz agora, aí você vai sair de carro aqui da igreja, já começou o problema, porque talvez o portão esteja trancado e não tem como abrir porque ele é elétrico, embora tenha algumas soluções para o problema. Aí você vai descer a rua e o sinal está aberto ou está fechado? Para quem? Para mim ou para o outro? Os sinais que às vezes na nossa hora, exatamente na nossa hora, ele fica amarelo, vermelho, ele tem que parar. É isso que Paulo está dizendo: obedeçam as regras. Sem hierarquia as coisas não funcionam, nem na família. O chefe foi colocado sobre os liderados para que a empresa funcione, para que haja resultados. Há regras absurdas? Há chefes despóticos, malvados? Mas dentro das regras nós podemos propor mudanças e podemos, se for possível, na hora oportuna, trocar de emprego. Somos livres para tanto. Mas se cada liderado fizer o que acha certo, ele será prejudicado, seus colegas serão prejudicados, todos serão prejudicados, quem obedece e quem desobedece. Então, o primeiro princípio que o apóstolo Paulo nos traz para nós empregados é este: obedeçam aos seus chefes. Não é fácil. Temos aqui pessoas que têm cargos de responsabilidade em suas organizações e geralmente reclamam de como os jovens, os recém-chegados ao mercado de trabalho, não querem se submeter às regras, querem fazer as regras. Regra de horário, regra de vestimenta, regra dos procedimentos, nem conhece, mas já quer determinar as regras. Somos nós, gente. Ainda bem que jovem assim, se não fosse assim, não seria jovem. Está no seu direito, é isso mesmo, continue assim. Mas estou querendo dizer que no mundo do trabalho, nós somos chamados, em primeiro lugar, a entender que há uma hierarquia, é para o bem de todos nós. O segundo princípio sobre o trabalho, que nesse texto, é a seriedade com quem nós fazemos as coisas. Quando você vai a um lugar fazer uma compra, por exemplo, e a pessoa não faz bem o seu trabalho, pelo qual você está pagando, mas ele acha que não está pagando para ele, está pagando para o chefe, para a empresa. É a visão que as pessoas têm. Nós ficamos muito aborrecidos. Nós temos que fazer bem feito, é isso que o apóstolo Paulo diz. Mas não sou bem remunerado, faça bem feito. Eu sou bem remunerado, faça bem feito. Trate bem os clientes, trate bem aqueles que usam aquele serviço, seja onde ele for, na área privada ou pública, porque eles não têm nada a ver com os seus problemas. Isso é o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, que nós estamos sendo pagos para fazer isto, e se nós não fazemos bem feito, nós não fazemos o que nós devemos. Terceiro princípio é a santidade do trabalho. O que nós fazemos, mesmo aquele trabalho, mesmo que seja algo que nós não vemos lá grande sentido existencial, missional, o que nós fazemos para Deus. Eu penso que isso muda tudo, é o que Paulo nos diz. Se aquilo que nós fazemos, seja onde for, é para Deus, muda totalmente. O trabalho toma um sentido, se torna menos pesado, mais agradável. Seja qual for o trabalho, ele é digno. Isso é uma coisa que no Brasil nós temos que aprender. Infelizmente, nós temos que aprender. Claro que há muitos elementos aí envolvidos, mas toda profissão é digna. Seja preparar um sanduíche, seja recolher o lixo, seja cuidar de uma criança. Digo isso porque em outras culturas isso não é visto tão negativamente no Brasil. Mas eu tenho curso superior, eu vou
fazer isso não é um trabalho para quem tem curso superior, por exemplo. Esse conceito que nossas famílias têm, como se o trabalho fosse indigno. Nós é que tornamos indigno o nosso trabalho. Mas se ele é feito para Deus, ele se torna digno, ele se torna santo. Claro que há muitos elementos aí envolvidos, remuneração, que não é o nosso caso aqui. Eu estou me atendo a esse princípio da santidade do trabalho, da dignidade do trabalho, se nós o desenvolvemos na consciência da presença de Deus. Nosso trabalho valerá a pena se nós não o fizermos para os chefes humanos, mas o fizermos para o chefe divino. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Bem, e se o ambiente de trabalho é ruim? Você tem duas opções: você o torna pior ou você o torna melhor. Obviamente, a escolha sugerida é torná-lo melhor. E quando o chefe é perseguidor, ou a palavra dos dias de hoje, abusivo, incompetente, encontre meios de mudar. Talvez você possa falar com ele, talvez você possa falar com o superior dele, talvez você possa denunciá-lo, mas tudo que você for fazer, você tem que pensar, ponderar as consequências. Enquanto estiver ali, seja sábio. É a parábola que Jesus conta, que às vezes os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz. É isso que Jesus diz, para termos sabedoria para lidar com estas dificuldades. E por último, então, temos aqui as orientações para os patrões, para os chefes. Quanto aos chefes, leio na paráfrase: tratem bem os seus liderados, não os ameacem, afinal o verdadeiro Senhor, o que realmente comanda os empregados e os chefes, está no céu, e Ele trata todas as pessoas do mesmo modo, não importam as condições sociais ou econômicas delas. Seja um líder, não um déspota. Seja cortês com os seus liderados, trate-os como iguais. Saiba que hoje você está no comando, mas você não é o comandante. A sua condição de chefe, temporário, empregador, é temporária essa condição. Amanhã você poderá não ser. Lembre disso. Por último, submeta-se a Deus como o verdadeiro comandante. Quero só aduzir mais o seguinte. Falei disso também pela manhã. Se alguém lhe presta um serviço, como você o trata? Eu e você temos que fazer essa reflexão, porque todos os dias alguém nos presta um serviço. Como você trata o entregador? Talvez hoje você vai chegar em casa e vai pedir uma pizza. Manda uma fatia lá para minha casa, por favor. Brincadeiras à parte, apenas para dizer, como é que você trata essa pessoa? Nem cumprimenta. Tem gente que nem cumprimenta entregador, porque entregador, como achavam os romanos, não é gente, é um entregador, entende? Apenas um entregador, não tem valor em si mesmo. Há pessoas que pensam assim, meus irmãos. Não são apenas ricos que fazem isso, às vezes pessoas iguais, tratam os iguais como se não fossem iguais. Como você trata diarista que executa atividades na sua casa? Como é que você trata? Já contei uma vez aqui o horror que eu escutei de um membro da igreja narrando isso, que uma família obriga a empregada a levar a comida de casa, não permite que ela coma a comida da casa. Aí quem sabe essa pessoa chegue ao céu, em lugar para ir para um lado, vai para o outro, e Jesus diz: olha, sabe por que você está indo para o inferno? Desculpe o jeito de eu dizer isso, mas é Jesus quem diz, não sou eu, fico à vontade.
É porque eu estive com fome e você não me deu de comer. Mas, mestre, quando é que eu vi o senhor com fome? Quando você trabalhava lá como diarista, e quando você era dona e alguém lhe servia como diarista, e você não dava de comer àquela diarista, ou ela levava de casa ou ficava com fome. Às vezes ela preparava comida e você não permitia que ela comia. Eu estive com fome, você não me deu de comer, então vá para o tormento eterno. Você trata aqueles que servem a você, seja onde for, em casa, no trabalho, como iguais, você os respeita, você paga dignamente, pontualmente. Eles podem esperar um pouco. E eu termino com essa pergunta: você os trata de tal modo que você pode falar de Cristo para eles e eles ouvirão você? Acho que esse é o critério. É por isso que muita gente não fala de Cristo para o outro, porque a sua vida não autoriza que ele fale, ele não quer passar vergonha. Claro, terminei um pouco negativamente, mas eu quero dizer que o trabalho é uma oportunidade. Tanto o trabalho em casa, o trabalho numa empresa, numa escola, numa igreja, é uma oportunidade que Deus nos dá. Eu quero tratar disto na próxima semana, se Deus me permitir. Resumo então, eu tratei aqui de Efésios capítulo 6, versos 5 a 9, começando sobre a escravidão ao tempo do apóstolo Paulo e as sementes que ele colocou para que a escravidão fosse extinta, como de fato aconteceu. Mostrei também que muitos textos, este Colossenses é outro, que no passado foram utilizados para justificar o injustificável, sem fazer justiça ao profundo pensamento, ao revolucionário pensamento do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, eu procurei mostrar que essas palavras do apóstolo Paulo, se ditas hoje, são palavras de relações de trabalho. E essas relações têm que ser, por nós, vividas numa perspectiva em que, claramente, para nós devemos respeitar os liderados, respeitar os que nos lideram, respeitar os nossos colegas de trabalho, entendendo que trabalhando juntos em harmonia, todos nos beneficiamos. Devemos fazer o nosso trabalho com um princípio de dedicação a Deus, seriedade e santidade. Se nós temos Cristo no nosso coração, nós temos a obrigação, desculpe dizer assim tão fortemente, de ser os melhores empregados daquele departamento, daquela seção, daquela empresa, daquela organização. É claro que há muitos aspectos aqui envolvidos, mas Cristo estando como centro de nossas vidas, nós encontraremos meios de tornar o trabalho um lugar que honre a Deus. E se temos a oportunidade de ter pessoas que nos sirvam numa empresa ou em casa, nós temos também a oportunidade de tratar essas pessoas como gostariam de ser tratados se fôssemos nós, como Jesus Cristo trataria estas pessoas. Que Deus